Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 6 de maio de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Quero lembrar ainda do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali, as coisas tão difíceis. Se você puder ajudar, procure de alguma forma, ajude, tá certo? Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nosso capítulo é o 4. Hoje nós vamos fazer aqui uma meditação nos versículos 4, 5 e 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? A carta do apóstolo Paulo tem essa orientação, do capítulo 1 ao 3 ele dá a doutrina, do 4 ao 6 ele nos ensina como viver essa doutrina para a igreja de Cristo, que são aqueles que creem em Cristo. Vamos lá, o texto que começa dizendo assim, versículo 4 diz assim, há somente um corpo. Esse corpo é o corpo formado pelos cristãos que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Esse é o corpo de Cristo, todos que creem. Amém? Um só Espírito. É o Espírito Santo, que nós recebemos em Cristo pela fé. Cremos em Cristo por essa fé, quando nos convertemos a Ele. Então, um só Espírito. Então, não há dois, não há Espírito diferente. Há o Espírito maligno aí, mas o Espírito Santo é um só, tá certo? Para os convertidos. Nicodemos, quando foi conversar com Jesus, está lá no capítulo 3 de Evangelho de João, do versículo 1 ao 15, se você ler, você vai ver. Nicodemos foi conversar, Jesus disse que ele tinha que nascer do Espírito, tá certo? Então, um só Espírito, é o Espírito Santo, tá certo? E o texto vai continuar dizendo, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha, é a mesma vocação, é o chamado para ser crente em Jesus, fomos vocacionados para ser crente nele, por essa esperança. A esperança que há em Cristo, que é uma esperança real, não uma esperança imaginária, tá certo? Portanto, é a mesma vocação que fomos chamados para sermos filhos de Deus por essa fé. Amém? Um só Senhor, é Cristo, o Senhor e Salvador daquele que crê, daquele que tem fé exclusivamente nele. Amém? Isaías 43, 11, Isaías já disse isso, ele disse assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Amém? Aí agora eu vou citar para você os 7 eu sou de Jesus. Isaías profetizou a respeito de Cristo. E aí Jesus vai dizer assim, eu sou o pão da vida, João 6,35, eu sou a luz do mundo, João 8,12, eu sou a porta das ovelhas, João 10,7, eu sou o bom pastor, João 10,11, eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25 a 26, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, de 1 a 5. Leia a Bíblia. Jesus é Deus, amém? Portanto, esse um só Senhor é Cristo. Uma só fé. É a fé exclusiva em Cristo. Se a sua fé está direcionada aí a várias coisas, você está perdido. É uma só fé. É a fé exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Romanos 10, 9, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, essa fé é uma só fé em Jesus Cristo. Amém? Um só batismo. Um só batismo é a morte de Cristo na cruz. É a morte dele. Cristo se batizou, como dando essa representação que nós temos que nos batizar também como cremos, tá certo? Mas aqui, esse um só batismo é a morte de Cristo na cruz. E aí também simboliza no nosso batismo, como cremos e nos batizamos nas águas, tem essa simbologia. Mas um só batismo é o batismo de Cristo, a sua morte na cruz. Só tem esse ato que perdoa o ser humano, tá certo? E um só Deus e Pai. Somos filhos do mesmo Deus Pai, que é o Deus Pai. E portanto, nós temos só um Pai que é Deus, que é revelado em Jesus Cristo.
porque Cristo é Deus, né? Espero que não tenha uma confusão na sua cabeça, não, tá certo? Portanto, é essa verdade que a Bíblia vai nos ensinar. Paulo aqui, ele vai tratar desses 7 elementos que são a base do cristianismo, ou seja, a, a nossa fé, ou seja, pertencemos a um só corpo, um só Espírito, temos uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é a morte de Cristo, e um só Deus e Pai, que é aquele que é revelado em Jesus Cristo. Amém? Eu vou recomendar a você, meu amado, leia a Bíblia, tá certo? Ela é a palavra de Deus, ela vai te revelar essas verdades. Amém? Tenha uma boa segunda-feira, o Senhor te abençoe e te guarde. Estamos fazendo aqui uma breve reflexão na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos vendo aí hoje os versículos 4, 5 e 6 do capítulo 4. Deus te abençoe, Deus te guarde e o Senhor seja contigo e se revele a ti. E você tenha essa fé exclusiva, essas compreensões que há um só Deus, um só Senhor e nós precisamos crer nele, que é Jesus Cristo, o Salvador. Amém.